pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo há 2000 anos. Livro então psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel e que coincidentemente conta a vida do próprio Emmanuel, não como Emmanuel, não como mentor de Chico Xavier, mas sim como o senador Públio Lentulus há 2000 anos, ali em Roma, onde ele teve o privilégio de se encontrar com Jesus Cristo, porém ele não entendeu, apesar de estar sendo guiado, ter tido um sonho e tudo, onde ele viu que foi dito a ele que ele deveria dar prova de renúncia e humildade, que ele viria com muito poder, mas que seria pedido a ele essa prova, nem mesmo tendo se encontrado com Jesus Cristo que tinha curado a filha dele, isso não aconteceu. Então aqui ao longo do livro ele vai mostrando quantas coisas tristes depois desse acontecimento foram vindo para a vida dele. E aqui nós estamos no 5º capítulo, essa aqui vai ser a segunda parte do 5º capítulo, que é intitulado exatamente Nas Catacumbas da Fé e no Circo do Martírio. E nós vimos então ali no vídeo anterior, que concluiu quando o João Cleófas, o pessoal tinha ido ali para a catacumba, no cemitério, que era o único local onde eles podiam estar se reunindo, porque o imperador, a administração de Roma, não deixava que houvesse nenhuma movimentação desse jeito. Só podia estar ali porque nas catacumbas era permitido, porque era a reunião ali das cooperativas daqueles que cuidavam dos mortos. Então não traria perigo para a administração pública. Por isso, então, eles usavam o mesmo local ali para fazer as reuniões. Então nós vimos ali no vídeo anterior que Ana disse a Lívia que João Cleófas viria da igreja de Antioquia, então para estar trazendo a eles uma mensagem especial. E ela prontamente foi, disse que iria com ela, e elas saíram sem ser percebidas. Inclusive o marido dela, o senador Públio Lentulus, foi até a porta do quarto dela, ele que já tinha sido convencido pela Calpurnia, que morreu em algumas páginas anteriores, que se arrependeu, teve uma visão com o marido dela, o Flamínio, que disse a ela que ela perdeu a oportunidade de estar apoiando uma pessoa inocente quando ela virou as costas à Lívia e não deu o apoio dela quando o senador pediu a opinião dela a respeito da Lívia ter sido ou não infiel a ele. Então, quando ele entendeu isso finalmente, o senador entendeu que ela não fora infiel a ele, então ele decidiu que iria perdoá-la, porém ainda ia esperar um pouco, porque ele vai ser homenageado na festa dos 20 anos de senador, de uma festa que o imperador dá para todos, e ele vai receber honrarias. Ele disse que esperaria esse dia então para estar colocando essas honrarias aos pés dela no momento de pedir perdão. E aí então, quando ele foi ali, mas ele começou a ir à porta do quarto dela para ouvi-la, para ver se ela estava lá. E essa noite ele chegou e estava tudo silencioso, e ele acreditou que ela tivesse ido dormir. Os escravos ali da casa viram as duas saindo, mas acreditaram que elas tivessem ido ali para a casa da Flávia e que passariam a noite. Assim ninguém percebeu que elas não dormiram em casa. Elas foram então ali para a reunião do João Cleófas, e ele trouxe aquelas notícias que o Simeão já tinha passado para a Lívia, naquela visão que ela teve, de que estava próximo o sacrifício daquelas 200 pessoas que estavam ali. E aí sempre que vem esse termo sacrifício, me incomodava muito, porque eu fico pensando, por que Deus precisa de sacrifício da gente, não é? E aí finalmente esses livros de Chico Xavier deixam isso tão claro. Como nós humanos, quando uma pessoa vai, por exemplo, um presidente, ele viaja de um país para o outro, ele leva uma comitiva com ele não vai sozinho. Ele vai fazer alguma coisa, ele tem que levar pessoas com ele, levar pessoas que vão ajudá-lo na missão dele. E a mesma coisa com Jesus Cristo. Ele que se apequenou, se a gente pode dizer dessa forma, porque eu já dei esse exemplo em outro vídeo, que eu vi uma vez uma pessoa dizendo em uma experiência de quase morte, ela disse que quando ela voltou para o corpo, ela se sentiu como quando a gente coloca a mão em uma luva muito apertada, super desconfortável. Aí eu pensei quanto Jesus Cristo teve que se apequenar para se fazer humano, para se encarnar como nós em um corpo carnal, para trazer a mensagem dele. Mas aí ele não poderia vir sozinho.
não porque Deus não tem poder para que ele viesse sozinho, mas sim porque Deus conhece a gente, conhece os humanos. Ele, com toda a equipe dele, 3 anos, ele só conseguiu passar 3 anos pregando, que já o mataram, se ele tivesse completamente sozinho. Porque no próprio Antigo Testamento falava que ele iria pescar pescadores. Ele ia, quando ele chega no livro Boa Nova, fica bem claro, ele chega e chama a pessoa pelo nome. Pedro, me acompanha, Felipe. Então ele já sabia, e essas pessoas que estão aqui, esses 200 que estão aqui, eles fazem parte dessa equipe, e é esse o sacrifício. É como também eu vi me dei conta de um outro exemplo também, quando ele disse que ele iria curar cegos, paralíticos, pessoas que estavam precisando, e aí quando ele curou um cego, uma pessoa perguntou, quem pecou? Foi ele ou foram os pais dele? Ele disse, não foi nem ele, nem os pais. E essa história também eu não entendia, foi para cumprir um desígnio do meu pai. E aí, por que Deus precisa fazer uma pessoa cega para cumprir? Ele quer ver como é que se ele vai dar muita cabeçada, como é que ele vai se virar? Não é isso. É que se ele vem para provar para os outros, para os céticos, ele tem que curar cegos, tem que ter um cego para ser curado. E aí eu tô lá assim, lá do outro lado, e tô querendo uma prova para subir mais rápido. Aí eu falo, então por favor me deixa aí então, como esse cego que vai ser curado. E aí, Lívia, por exemplo, esse espírito tão iluminado, de tanta grandeza que ela já demonstrou ao longo de tudo isso, nós vimos ali no sonho do senador que ele a chamou, ele disse que era como ela, ele a viu ali no julgamento dele, ele disse que era como um anjo. E que ela foi ela que estava com a mão sobre a cabeça dele na hora que ele estava sendo julgado. E ela decidiu vir exatamente para ajudá-lo. Porém, eu acredito que já ela pegou todo o combo. Ela vem, ela ajuda e ela entra ali também na equipe, na comitiva de Jesus Cristo. E aí, então, assim eu entendo isso do sacrifício. O sacrifício não é para agradar a Deus, o sacrifício não é porque Deus quer ver gente sendo estraçalhada. O sacrifício é para que a missão de Jesus Cristo seja, o que ele veio plantar não seja assim, se ele viesse sozinho, assim que ele plantasse, alguém arrancaria, não ia ficar ninguém nem para regar. Então é isso que eu acredito que seja esse sacrifício. Espero que tenha sido bem entendido, isso, que eu tenha conseguido colocar de uma forma inteligível. E aí então, nós vimos no último vídeo que se concluiu ali com o discurso do João Cleófas, que confirmou então aquilo que a Lívia já tinha ouvido do Simeão, que eles estavam então no momento ali da chegada do sacrifício, que o próprio mestre já tinha dito a ela, quando ela o encontrou ali às margens do Tiberíades, que isso aconteceria com ela também. E aí então é concluído aqui com o Pai Nosso, ele reza o Pai Nosso. E aí, quando ele conclui, a última frase do vídeo anterior foi: todavia, nesse instante, a palavra meiga e comovedora foi abafada por sinistro tinir de armaduras. É aqui, Lúculo. E aí, então, vamos continuar vendo como é que continua essa segunda parte desse 5º capítulo. Eu peço a Jesus Cristo, então, que possa me abençoar para fazer essa leitura, te abençoar para que você você que acompanha, possa entender, que ela possa fazer sentido e trazer modificações para a sua vida. E peço que Emmanuel e Chico Xavier possam me inspirar também para que os comentários que eu faça não sejam pertinentes, tragam alguma coisa para a compreensão da pessoa que está buscando, que está assistindo, e não o contrário, tá bom? Então, continuando lá. É aqui, Lúculo, gritava a voz estentórica do centurião Cláudio Varros, que avançava com os seus numerosos pretorianos para a massa atônita dos cristãos indefesos, constituída na sua maioria de mulheres. Alguns crentes mais inflamados começaram então a apagar as tochas, provocando as trevas para a confusão e o tumulto. Mas João de Cleófas descera da tribuna com sua figura radiosa e impressionante. Irmãos, gritou com voz estranha e vibrante no seu apelo, como que saturado de extraordinário magnetismo.
recomendou ao Senhor que jamais colocássemos a luz sob o alqueire. Não apagueis a claridade que deve iluminar o nosso exemplo de coragem e de fé. Então aqui ele vem trazendo essa lembrança, porque alguns pensaram que apagando as luzes dificultaria, alguns teriam tempo de fugir, porque os romanos que estavam chegando ali para caçá-los não poderiam enxergar tudo. É claro, na escuridão fica mais fácil de fugir, fica mais fácil se defender. E aí, mas o João Cleófas disse não deve apagar, porque a luz vai iluminar o nosso exemplo de coragem e de fé. A esse tempo, os 2 centuriões presentes já haviam articulado suas forças em comum, organizando 50 homens que tinham vindo sob suas ordens para a hipótese de uma resistência. Viu-se então o apóstolo de Antioquia caminhar com desassombro sob o pasmo silêncio dos presentes, dirigindo-se a Lúculo Quintílios, estendendo-lhe os braços pacificamente e solicitando com empenho: Centurião, cumpre a tua tarefa sem receio, porque eu não vim a Roma senão para as glórias do sacrifício. Aqui então o João Cleófas, repetindo o gesto ali do Simeão também, quando ele foi levado ali, né, pelo Sulpício Tarquínios. Ele também não entregou. O Sulpício Tarquínios queria que ele entregasse onde estavam a Ana e a Lívia, e ele não disse, ele foi, ele caminhou, e ele repetia sempre que ele estava ali para dar o testemunho dele. Era a hora chegada dele dar o sacrifício dele. O presposto do império não se comoveu com essas palavras e, depois de brandir ao rosto do missionário os copos de sua espada, em 2 tempos amarrou-lhe os braços, impossibilitando-lhe os movimentos. Então ele bateu ali com aquela parte da espada, que é ali onde a gente segura, não com a lâmina, aquela parte que eu acho que deve ser de lata, alguma coisa assim, que é arredondada, é desse jeito. Então que ele brandiu, ele bateu no rosto dele com essa parte da espada. 2 jovens crentes, dando largas a seu temperamento ardoroso e sincero, revoltados com a crueldade, desembainharam as armas que reluziam à claridade pálida daquele interior de penumbra, avançando para os soldados num gesto supremo de defesa e resistência. Mas João de Cleófas advertiu ainda uma vez, com a sua palavra magnética e profunda: Meus filhos, não repitais neste recinto a cena dolorosa da prisão do Messias. Lembrai-vos de Malcos e guardai vossa espada na bainha, porque os que ferem com o ferro serão feridos. Ele trazendo aqui então uma lição super interessante nessa parte assim desse livro, que, como eu não disse no início dessa vez, falei muito ali no início, que Emmanuel disse que traria como um roteiro para a nossa caminhada. Então é uma coisa super importante de estar se lembrando nessa caminhada, que quem com ferro fere, com ferro será ferido, porque nós estamos sob leis absolutas, dentre elas a lei da causa e efeito, a lei do bate e volta, a lei como que fala, do retorno. Houve então na Assembleia um movimento de quietude e de assombro. A coragem serena do apóstolo contagiara todos os corações. E olha que importante a escolha daquele que vai ser o apóstolo, daquele que vai estar à frente, porque imagina se ele ficasse com medo, se ele também tirasse a espada, se ele apagasse as tochas, não aconteceria, os outros não teriam essa coragem para continuar, para fazer aquilo que eles vieram fazer, para dar o sacrifício que eles vieram dar como parte da comitiva de Jesus Cristo para implantar o Evangelho. Diante de tanta resistência, de tanta gente totalmente cega e fanática por leis de separatismo, que não admitia fraternidade. Então, aqui ele mostrando que realmente ele não esqueceu, que ele veio fazendo exatamente como ficou combinado ali para que ele fizesse. Tá fazendo então com que todos, cada vez que um tentava fazer alguma coisa, ele tinha essa coragem serena que contagiava os corações.
Nos grandes movimentos da vida, há sempre uma vibração espiritual que flui de outros mundos para conforto dos míseros viajores da jornada terrestre. Ou seja, esse grande conforto, sempre uma vibração espiritual que flui de outros mundos. Eu vou, faço parte da comitiva, eu tô ali com o presidente, mas ele vai me dar todo o apoio. Eu não tô ali, não vou ter que dormir embaixo da ponte, eu vou para um hotel, E aí, então, a mesma coisa, se a gente está fazendo a nossa parte, a ajuda espiritual, ela é garantida. Observou-se desse modo o inaudito e inesperado. Todos os presentes imitaram o apóstolo valoroso, entregando os braços inermes para o sacrifício. No seu doloroso momento, Lívia enchera-se de uma coragem que nunca havia possuído. Diante de sua figura nobre e da sua indumentária de patrícia, detiveram-se longamente os olhares significativos dos verdugos. Naquela assembleia, ela era a única mulher que ostentava as insígnias do patriciado romano. Ou seja, ali naquela época havia distinção na vestimenta. Os judeus, os escravos, eles se vestiam de uma forma e os patrícios, as patrícias, os romanos se vestiam de outra forma que fazia com que eles pudessem ser distinguidos, eles pudessem ser notados em meio à multidão. Ela no início ela se fantasiava, ela ia como uma plebeia, ela ia como uma judia, porém agora quando ela decidiu que ela já tinha, então ela estava completamente entregue ao Evangelho de Jesus Cristo, foi a única coisa que ela pediu ao marido, foi que ela pudesse continuar, e aí ela disse, não tem mais por que eu ir, então, vestida de escrava, eu vou vestida com as roupas romanas mesmo, por isso, então, eles a distinguiram agora, e tiveram, então, ali respeito, olhares significativos, porque ela era a única mulher que ostentava as insígnias do patriciado romano. Cláudio Varros cumpria a tarefa dele algo respeitoso, e daí a minutos a pesada caravana estava a caminho da prisão, dentro das sombras espessas da noite. O cárcere, onde os cristãos iam passar tantas horas ao relento, em angustiosa promiscuidade. E aqui eu acredito que a promiscuidade que o Emmanuel se refere aqui não é a promiscuidade que ele dizia que tinha até na cidade, assim como, por exemplo, ali no livro Paulo Estevão, eu fiz aqui uma série, eu deixo também para você se quiser ver. Começa ali em Corinto, uma cidade grega, e ele diz que era a cidade, era a própria promiscuidade, a cidade era de promiscuidade pura. Porém aqui eu acredito que essa promiscuidade é que eles iam passar horas ao relento ali todos misturados, homens, mulheres, não ia ter, eu acredito que seja isso. Que de algum modo representava para eles suave consolo. Ficava anexo, desculpa, eu vou ler inteira a frase para não ficar desconexa. O cárcere onde os cristãos iam passar tantas horas ao relento em angustiosa promiscuidade, que de algum modo representava para eles suave consolo, ficava anexo ao grande circo sobre cujas proporções gigantescas somos obrigados a deter nossas vistas, dando ao leitor uma fraca ideia da sua grandeza. Aqui então o Emmanuel eu acredito que ele vai nos explicar então como que é ali em questão de tamanho e do que tem ali naquele circo onde vai se acontecer esse horror, onde na festa para homenagear os políticos que já estão como senador com 20 anos de carreira, vão receber insígnias, vão receber um monte de prêmios assim que mostra o poder externo, não o poder do reino de Deus. Então ali nesse circo em que na festa está incluído jogar pessoas para animais famintos. Então ele está dando, o Emmanuel vai nos mostrar então quais são as proporções gigantescas desse local. O circo máximo ficava situado justamente no vale que separa o Palatino do Aventino, que são aquelas montanhas ali que a gente já viu ele falando nesse livro mesmo.
erguendo-se ali como uma das mais belas maravilhas da cidade invicta. Edificado nos primórdios da organização romana, suas proporções grandiosas se haviam desenvolvido com a cidade e ao tempo de Domício Nero. Tal era a sua extensão que ocupava 2.190 pés, que eu fui ver que são 36 metros e alguns centímetros, quase 37 metros de comprimento, por 960 de largura, terminando em semicírculo, com capacidade para 300.000 espectadores comodamente instalados. Então é alguma coisa assim, eu acredito que bem exatamente para espetáculos assim grandiosos desse tipo, né? Olha o tamanho do local. De ambos os lados corriam duas ordens de pórticos superpostos, ornados de colunas preciosas e coroadas de terraços confortáveis. Naquele luxo de construções e demasia de ornamentos, viam-se tascas numerosas. E tascas são bares, eu acredito que sejam como esses quiosques, não sei, mas eu vi o significado que é bar. Então, tascas numerosas e inúmeros lugares de devassidão, a cuja sombra dormiam os miseráveis e repousava a maioria do povo, embriagado e amolecido nos prazeres mais hediondos. Ou seja, tudo aquilo que o João Cleófas falou ali quando ele mostrou como que era essa cidade que ele chamou de apodrecida. Então ela é bem, dá para trazer aí para esse ciclo que está tudo ali, então nesse local também. E não podia ser, porque é um local de treva, um local onde pessoas são massacradas, muitos, não é um de cada vez, muitos como esse grupo que vai ser, são jogados às feras para delírio dos outros. Mas aí eu fico pensando, será que mudou tanta coisa de lá para cá, de 2.000 anos? Porque outro dia eu li, eu não sei se eu já falei em um dos vídeos anteriores, eu estava vendo uma reportagem sobre uma tourada em Portugal, eu nem sabia, eu pensava que tourada era só na Espanha. Depois descobri que em Portugal, na França, tem também, infelizmente, e uma família, pai, mãe e os filhos se preparando, se vestindo com roupa de missa, para quê? Para ir ver um touro ser torturado até eu acredito que é muito diferente, apesar de que agora a criação para alimentação é uma forma de tortura, mas eu acredito que seja diferente matar um animal para comer e matar um animal para dar prazer para aquelas pessoas que gostam de ver sangue, que gostam de ver morte. E não só animal, eu acredito também isso de ver duas pessoas, dois homens, duas mulheres se esmurrando até, enfim. Se a gente vê aqui quando tinha aqueles espetáculos também que até o Pôncio Pilatos queria oferecer no dia que ele deu o jantar para a Lívia e para o Públio, e ela não aceitou, que é de dois escravos se baterem até a morte, me parece que não mudou muita coisa, né? 6 torres quadradas, denotando as mais avançadas expressões de bom gosto da arquitetura da época, dominavam os terraços, servindo de camarotes luxuosos às personalidades mais distintas, nos espetáculos de grande gala. Então, as pessoas, os mais distintos, tinha ali a área VIP também, os camarotes luxuosos. Largos bancos de pedra dispostos em anfiteatro corriam por 3 lados, localizando-se em seguida, em linha reta, o espaço ocupado pelos cárceres, de onde saíam os cavalos e carros, bem como escravos e prisioneiros, feras e gladiadores, para os divertimentos preferidos da sociedade romana. Ou seja, os divertimentos preferidos da sociedade romana eram então ver pessoas se matando, pessoas sendo mortas, era isso o divertimento. Sobre os cárceres, erguia-se o suntuoso pavilhão do imperador, de onde as mais altas autoridades e áulicos acompanhavam o César nos seus entretenimentos. A arena era dividida longitudinalmente por uma muralha de 6 pés de altura, dá 1,80 m mais ou menos, quase 2 metros de altura, por 12 de largura.
erguendo-se sobre ela altares e estátuas preciosas que ostentavam bronzes finos e dourados. Bem no centro dessa muralha, imprimindo um traço majestoso de grandeza ao ambiente, levantava-se a altura de 120 pés. 120 pés, que a gente já viu quase 37 metros. O famoso obelisco de Augusto, dominando a arena colorida de vermelho e de verde, dando a impressão de relva deliciosa que se tingisse subitamente de flores de sangue. Os míseros prisioneiros daquela caçada humana foram atirados a uma larga dependência dos cárceres nas primeiras horas da madrugada. Os soldados os despojaram, um a um, dos objetos de valor ou das pequenas importâncias de dinheiro que traziam consigo. As próprias senhoras não escaparam ao esbulho humilhante, sendo roubadas nas suas joias mais preciosas. Apenas Lívia, pelo respeito que inspiravam suas vestes, foi poupada ao exame infamante. Ou seja, aquela coisa mesmo de jogar fora o neném e ficar com a placenta, não é? Porque ao invés de inspirar respeito à pessoa humana, eles respeitavam aquela que tivesse vestida de forma que mostrasse que era importante. Num gabinete privado, Cláudio Varros dava ciência a seu superior Cornélio Rufus do êxito da diligência que lhe fora cometida aquela noite. Sim, exclamava Cornélio satisfeito. Pelo que vejo, a festa de amanhã correrá inteiro contento do imperador. Esta primeira caçada de cristãos era essencial ao glorioso feito das grandes homenagens aos senadores. Mas escuta, continuava ele mais discretamente referindo-se a Lívia. Quem é essa mulher que traz a toga das matronas da mais alta classe social? Ignoro, respondeu o centurião assaz pensativo. Aliás, muito me admirei de encontrá-la em tal ambiente, mas cumpri severamente vossas ordens. Fizeste bem. Todavia, como se estivesse adotado intimamente uma providência nova, Cornélio Rufus sentenciou. Deixá-la-emos aqui até amanhã, até o momento do espetáculo, quando então poderá ser posta em liberdade. E por que não a libertamos já, agora? Ela poderia, na sua condição de nobreza, provocar algum movimento de protesto contra a decisão de César e isso nos colocaria em péssima situação. E como essas miseráveis criaturas serão atiradas às feras, na qualidade de escravos e condenados à última pena, nos derradeiros divertimentos da tarde, não convém nos comprometermos perante sua família. Retendo-a aqui, satisfazemos os caprichos de Nero, e soltando-a em seguida, não nos incompatibilizaremos com os que gozam dos favores da situação. É verdade, essa é a solução mais razoável. Contudo, por que motivo essas criaturas serão condenadas como escravos quando deveriam morrer como cristãos, pois tão somente essa é a causa de sua justa condenação? A razão de sua morte não está na humilhante doutrina que professam? E aqui Emmanuel trazendo uma coisa que há muito eu não sabia antes de ler esse livro, que eu achava que havia começado essa matança dos cristãos, pegar os cristãos e jogar às feras, depois do incêndio de Roma. Mas não, aqui Emmanuel mostrando que não, que já acontecia, porém eles eram colocados ali, a gente viu a suntuosidade do local, do circo, os senadores, todos aquele pessoal, os políticos, o imperador e todos aqueles que seriam homenageados, eles iam estar lá nos camarotes VIPs, muito longe dali, daquela grandiosidade daquele local. Eles não conseguiram distinguir quem está ali. Então são escravos. E escravo é assim que a gente trata. Escravo, ele fez alguma coisa, ele tem mesmo que ser jogado para as feras, como espetáculo, porque isso nos dá prazer. Aí então é por isso mesmo que o senador ele não distingue, ele não vê que Lívia está ali também. Não é spoiler, porque é isso que a gente está vendo que vai acontecer, não é? E aqui então o Clorus, como que é o nome dele? O Cláudio, então organizando tudo para que seja que dê certo com a família dela e também com o imperador.
Sim, mas temos de ponderar que o imperador não se sente ainda com bastante força para enfrentar a opinião dos senadores, dos edis e de várias outras autoridades, que certamente desejariam advogar a causa destes infelizes em desprestígio dele e no de seus mais íntimos conselheiros. Mas não duvido de que essa perseguição aos adeptos da odiosa doutrina do crucificado será oficializada em breves dias. Tão logo os poderes imperiais estejam mais fortemente centralizados. E aqui Emmanuel traz uma explicação, vamos ver. A maioria dos historiadores do Império Romano assinala as primeiras perseguições ao cristianismo somente no ano de 64. Entretanto, desde 58, alguns dos favoritos de Nero conseguiram iniciar o criminoso movimento, salientando-se que os cristãos da época, antes do grande incêndio da cidade, eram levados aos sacrifícios na qualidade de escravos misérrimos para divertimento do povo. Nota de Emmanuel. Então aqui ele explicando exatamente aquilo que eu disse, que eu pensava que tivesse começado só ali depois do incêndio, que ficou como se fossem eles que tivessem feito. E aí, então, ele dizendo que eles têm que ser jogados como escravos ali, porque senão o imperador vai encontrar alguma resistência. Eu acredito que até o próprio senador Públio Lentulus, se soubesse que eram os cristãos que estavam ali, ele talvez também colocasse alguma resistência, porque ele já está bem mais maleável, não é? Esperaremos, pois, mais algum tempo e até lá fortifiquemos o prestígio de Nero, porque o detentor do poder deve representar sempre o melhor dos amigos. Para quem está voltado apenas para o poder material, para o poder mesmo dessa realidade, então eles estão fazendo exatamente o certo. Eles têm que estar, então, ali angariando mesmo, fazendo como ficar bem com o imperador, com o Nero. Enquanto isso ocorria, todos os cristãos se dividiam em grupos no interior do cárcere, trocando as mais íntimas impressões sobre o angustioso transe. Em dado momento, todavia, abriu-se uma porta por onde surgiu a figura detestável de Cláudio, exclamando ironicamente: cristãos, não há demência de César para os que professam as perigosas doutrinas do Nazareno. Se tendes alguns negócios materiais a resolver, lembrai-vos de que é muito tarde, porquanto poucas horas vos separam das feras da arena no circo. Ou seja, ali ele veio só para ter um prazer extra, né? De dizer a eles, então, ver como é que eles reagiriam, sabendo que daqui a poucas horas eles estariam, então, ali sendo estraçalhados pelas feras. Novamente, a pesada porta se fechou sobre a figura dele, enquanto os míseros condenados se surpreendiam amargamente com a notícia inquietante e dolorosa. Através das grades reforçadas, podiam observar os movimentos dos numerosos soldados que os guardavam, dando guarida nos primeiros instantes às mais angustiosas conjecturas. Depressa, porém, voltaram-lhes a calma e os prisioneiros se aquietaram com humildade. Alguns faziam preces fervorosas, enquanto outros trocavam pensamentos em voz baixa. Os carcereiros não tardaram a separar as mulheres, instalando-as em dependências contíguas, onde cada grupo de crentes ficou de alma voltada para Jesus nos instantes supremos em que aguardavam a morte. De manhãzinha, mal o sol havia surgido de todo nas amplitudes do formoso firmamento romano, vamos encontrar Ana e Lívia em conversação quase serena, a sós, numa espécie de biombo dos muitos existentes na espaçosa sala reservada às mulheres, enquanto numerosas companheiras aparentavam descansar estremunhadas. Senhora, exclamava a serva algo preocupada, noto que vos tratam aqui com simpatia e deferência. Por que não pleiteardes imediatamente a vossa liberdade? Não sabemos o que de sinistro e terrível nos ocorrerá nas horas penosas deste dia. Então aqui, gente, vamos ver como é que continua
essa saga, então, esse momento tão assim forte aqui dessa saga do senador Publio Lentulus, em que então estão ali entre aqueles 200 que vão ser sacrificados, que vão ser jogados para as feras, nessa festa, então, que o próprio senador vai estar sendo ali homenageado pelos 20 anos de senado dele, vai receber ali as insígnias, vai receber ali as flores, e ele pretende com isso se desculpar diante da Lívia, e ele que não sabe que ela está ali para ser jogada para as feras. Então vamos ver como é que vai continuar aqui no próximo vídeo, quando agora ele diz, a gente já está de manhã, eles já passaram a noite, as mulheres então foram para um outro compartimento. Vamos ver então, com certeza agora vamos continuar no próximo vídeo, nós vamos ver um diálogo entre Ana e Lívia. Tá bom? Então eu agradeço muito você que veio comigo, você que está acompanhando, que você esteja gostando tanto de ouvir essa leitura como eu estou gostando de fazê-la, e agradecer muito a Jesus Cristo por ter permitido que Chico Xavier e Emmanuel trouxesse esse manual de instrução mesmo, como Emmanuel disse, que era para servir de roteiro, e eu digo que ele trouxe, ele abriu essa página da vida dele, tão íntima assim da vida dele, em que ele conta coisa que a gente podia até pensar, ele podia esconder isso, né? Porque ele conta todas as fraquezas dele ali mesmo, enquanto senador Publio Lentulus, e dá para a gente ver, para pessoas que possam não acreditar, a grandeza, a riqueza de detalhes aqui, para uma pessoa como Chico Xavier, que era semi-analfabeto, que que não tinha como outra explicação para ele ter tantas informações assim. Mas por quê? Porque também, mais uma vez, quando o presidente ele vai em viagem, ele leva comitiva, e Deus lá também, toda a organização de todo esse mundo gigantesco tem também arquivos, tudo fica arquivado, tudo que a gente fez no verão passado tá escrito, está guardado, está marcado, está ali para a gente ver depois, para a gente organizar aquilo como é que a gente vai lidar com isso depois, quando a gente vier novamente. Então é por isso que há tantos detalhes, até, meu Deus, o tamanho do circo, todos esses detalhes que ele traz, que com certeza Jesus Cristo permitiu que nos fosse passado, para que a gente possa ser sábio e aprender com o erro alheio. A gente não precisa errar para aprender como inteligente, e nem precisa também estar demorando tanto tempo para aprender como ele demorou. Tá bom, gente? Espero que tenha sido interessante para vocês, e se você quiser deixar só curtido, o seu like, se você não for inscrito ainda no canal, tem os outros livros, que é o Paulo Estevão e o Boa Nova, eu deixo aqui ao longo do vídeo, se você quiser ver, nossa, vale muito a pena, é muito bom. E tem muitos outros livros lá no meu canal também. Espero que você goste e que eu possa te encontrar no próximo vídeo. Obrigada, tchau!